Oi, gente. O Flávio Bolsonaro foi humilhado, chamado de mentiroso, ao vivo e a cores na CNN Brasil. Vamos assistir e vamos comentar e analisar. Vamos lá. Essa compilação foi da Mídia Ninja. Vamos lá. O senador Flávio Bolsonaro vem sendo rechaçado de todos os lados após sua ligação com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, ser exposta. Ele até tentou recuar, mas diante dos fatos, acabou admitindo que mentiu sobre sua relação com Vorcaro, alegando acordo de confidencialidade ligada ao financiamento do filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Durante entrevista na CNN Brasil, Flávio foi humilhado ao ser chamado de mentiroso ao vivo pela jornalista Débora Bergamasco. E o senhor fala muito, conhecereis a verdade vos libertará. As pessoas estão te conhecendo agora, o senhor está se apresentando agora, né? Como essa pessoa presidenciável. E aí, de repente, desculpa falar assim, o português bem claro, mas o senhor foi pego na mentira, né? O senhor explicou por quê, disse, olha, eu tinha um contrato de confidencialidade. Não fui pego na mentira, Débora, desculpa, eu não fui pego na mentira. Deixa eu só concluir, só um pouquinho. Foi algo que eu fui forçado a fazer, né? Não, eu sei, mas assim, eu entendo, o senhor apresentou o seu argumento, né, do porquê, da questão de confidencialidade, mas a minha pergunta... E meu comentário, porque ele já disse, repetiu esse negócio de novo. Quem foi que te obrigou, Flávio, a ridicularizar um jornalista que estava fazendo uma pergunta em seu trabalho e você dizer que o cara era jornalismo militante? Ninguém te obrigou a isso. Ninguém te obrigou a isso. Você ter feito isso, ridicularizado, ofendido um jornalista que o jornalista estava dizendo a verdade e você mentindo, né? E você fez isso. Né? Então isso é muito bom de ser dito. Outra coisa, quando o Vorcaro foi preso, se você tivesse qualquer preocupação com a verdade, você colocaria a questão do contrato em segundo plano e viria a público dizer a verdade, mas você tinha a esperança de que a verdade não fosse descoberta. É por isso que você não é só um mentiroso qualquer. Você é um mentiroso que quer, através da mentira, esconder seus podres. Né? Mas vamos seguir. Não é especificamente sobre isso. A minha pergunta é, como é que o eleitor vai poder acreditar 100% no senhor, no que o senhor diz, porque, de repente, o senhor diz uma coisa e pensa, não, mas eu fui obrigado a dizer outra coisa por X, Y, Z. O senhor não se arrependeu? Não seria melhor ter um compromisso 100% de verdade, independentemente do que acontecesse? O senhor ter esse compromisso da... E ele perdeu a confiança até dos apoiadores do partido. Vou explicar por quê. Teve uma reunião lá no início da candidatura dele, logo depois que o Bolsonaro supostamente escolheu ele, em que os líderes da direita, da extrema direita, se reuniram com Flávio Bolsonaro e perguntaram assim, Flávio, tem algum esqueleto aí no seu armário que a gente precisa saber para se preparar para responder, para a gente não ser surpreendido? E ele disse, não tem nada. Ou seja, ele não mentiu só para os eleitores, o que já seria grave. Ele não só mentiu para a imprensa, ele mentiu até mesmo para os seus aliados. E agora os aliados estão dizendo assim, pode vir mais coisa aí. Esse cara não quis contar nem pra gente, ele não confia na gente. Né? Pois é. Verdade com o seu público? Flávio também foi questionado por jornalistas sobre os detalhes do contrato de confidencialidade, incluindo quem assinou o documento e quem incluiu a cláusula de sigilo, e se ele poderia divulgar o conteúdo por transparência, mas ele se esquivou mais uma vez. O jornalista César Calejon apontou que Flávio Bolsonaro bateu a carteira de Vorcaro para beneficiar sua família de golpistas. O cara é um senador da República, concorrendo de forma competitiva à presidência da República. Ele é gravado batendo a carteira do maior criminoso hoje da República. Ele arranca dezenas de milhões de dólares. Esse dinheiro vai para um fundo que tem um advogado do irmão dele, um advogado que lida com questões de imigração. Essa narrativa de que o Flávio roubou um ladrão, né? Eu discordo. Ali estava acontecendo um investimento. O Vorcaro estava, através do dinheiro, no filme, na mansão do Eduardo Bolsonaro lá, financiando e tal. Esse dinheiro, assim como o Fabiano Zettel colocou 3 milhões na campanha do Bolsonaro, assim como colocou na campanha do Tarcísio de Freitas, isso daí é investimento para ser pago quando a pessoa tiver mais poder. O Tarcísio pagou o investimento do Zettel com a privatização da Sabesp, da EMAI, né? Ele pagou, ele entregou essas empresas públicas para o esquema, para a galera do esquema. O Bolsonaro entregou um monte de coisa para os amiguinhos do esquema. O Jair Bolsonaro.
E o Flávio estava sendo comprado com esse dinheiro, né, para favorecer os interesses do Vorcaro. E se o Vorcaro não tivesse sido preso, se não tivesse a investigação chegado no Vorcaro, o Flávio utilizaria o seu poder como senador e, eventualmente, bater na madeira, se virasse presidente, para perdoar o Vorcaro, ajudar o Vorcaro e tudo. Porque é o irmão de outra mãe, não é? Enfim. E o que tempera essa irmandade é esse dinheiro. É o que garante a irmandade. É a solidariedade entre eles, é o dinheiro, é a grana. E aí, no contrato, aparece o nome do Eduardo Bolsonaro, irmão desse senador, tendo amplos poderes de gestão sobre esse dinheiro. Veja, Vivian, se esse é o caso, se eu não cometi nenhuma imprecisão e tudo isso que eu acabei de falar tá certo, as instituições republicanas brasileiras têm obrigação de agir no sentido de sancionar o Flávio Bolsonaro. Porque tá gravado o cometimento do crime. Não resta nenhum tipo de outra interpretação que não seja esse cara estava batendo a carteira de um criminoso para beneficiar a própria família. E esse dinheiro está sob a tutela do irmão dele. Em contrato, não é a minha opinião. O Intercept mostrou isso na sexta-feira. O Paulo Motorinho, eu falei com ele imediatamente assim que saiu a notícia. Bom, como eu vejo, para te passar, Vi, esse sendo o caso, William, as instituições republicanas brasileiras têm o dever de agir. Porque caso não o façam, estão prevaricando. Essa conclusão dele eu concordo integralmente. Tem que agir, sim. Tem que agir porque ali teve troca de influência. O Vorcaro estava comprando um político e financiando um outro golpista fora do país, né? Tudo leva a crer. Enfim, e é muito evidente que essas compras, eles cobram depois. Esses bandidos, eles não botam esse dinheiro todo sem cobrar depois. Isso é óbvio. Do Intercept Brasil, Flávio negociou o pagamento de 24 milhões de dólares com Vorcaro no início de 2025, sendo 10,6 milhões de dólares pagos entre fevereiro e maio de 2025. Em entrevista à Globo News, o senador quase desmaiou ao ser pego mais uma vez na mentira e se alterou ao ser questionado sobre o financiamento do filme com o dinheiro ilícito do Master. Ninguém nem você, Malu, que as pessoas mais informadas sobre esse assunto naquela época podia afirmar que ele tinha uma coisa Podia, errada. senador. Eu publiquei uma matéria em julho de 2024 falando que a Caixa Asset recusou investimento no Master porque o Master era atípico, arriscado, tinha executivos presos, já tinham sido presos em operações anteriores. O seu pai fez uma postagem no Twitter dizendo assim, o sistema está agindo. O seu pai, em julho de 2024... Isso não teve repercussão depois, Malu. O senhor não leu o tweet do seu pai? Esse assunto acabou, não teve repercussão nenhuma. Mas ao longo de 2025... O Daniel Vorcaro continua aqui tendo nota do Banco Central aí, ele continuou... Mas o seu partido apoiou uma CPI do Master no Congresso, em abril de 2025. Um monte de coisa, continua botando dinheiro na Globo. Senador, uma coisa é patrocínio, outra coisa é o que o senhor o que o Vorcaro fez, dinheiro por meio de laranja. Não é E o senhor é um senador da República, o senador Flávio Bolsonaro. Tem uma diferença aqui, o senhor é um homem público. Agora a forma foi aí os advogados, o pessoal que gera o fundo, eles é que trataram, não tratei disso. Não adianta querer me vincular uma coisa como essa. Ninguém imaginava que podia ser um dinheiro que não tivesse uma origem limpa. Ninguém podia imaginar. Ninguém podia imaginar que o dinheiro não tivesse uma origem limpa, com os executivos do Banco Master presos, uma investigação rolando. O Vorcaro já estava sendo monitorado para evitar que ele fugisse do país. Na época que ele pediu dinheiro, ele quer que as pessoas acreditem que o dinheiro claramente tinha uma origem limpa. Não, tinha origem de roubalheira do Estado. O Estado estava sendo dilapidado, roubado, com a ajuda dos seus aliados. Todos os bolsonaristas, os envolvidos. Enfim. Vamos lá, quando o senhor conversa com ele, vamos entender, quando o senhor conversa com ele em 2025, ele já era enrolado, tanto que o senhor trata da questão dele, dos rolos dele, o senhor não aborda, mas menciona que ele está passando por um período difícil. O senhor é um senador da República. O senhor vai a um banqueiro que está enrolado e pede dinheiro para esse banqueiro. O senhor não pode normalizar isso. Flávio Bolsonaro realmente sabia, pois no áudio para Vorcaro, ele diz ter conhecimento que o banqueiro está passando por o que ele chama de momentos difíceis. Irmão, preferi te mandar o áudio aqui para você ouvir com calma. Bom, aqui a gente está passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui pra frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você tá passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda. Não? Um momento dificílimo é os executivos do Banco Master presos e ele, o Vorcaro, sendo investigado claramente por corrupção, por fraude da coisa pública. Já era sabida. E ele chama o cara de irmão e pede dinheiro pro cara. Enfim.
né? Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado a liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não... é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso e fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? E o pior, o irmão Eduardo Bolsonaro, e aparece hoje uma denúncia que poderia ter recebido, inclusive, segundo a Polícia Federal, dinheiro para sua moradia. Ele fazia parte deste fundo e inventaram essa história de filme, para que a lavanderia fosse para os fundos que sustentam a família Bolsonaro e a política da extrema-direita bolsonarista. Ou seja, o filme é de Araque, é um filme barato, é uma campanha eleitoral que eles querem à véspera das eleições, sem nenhuma produção que mereça respeito. Aqui eu concordo integralmente com o Rogério Corrêa. O filme é uma peça de campanha, não pode ser permitido rodar esse filme em setembro, porque é campanha irregular, isso é óbvio, E dizer que o filme vai custar essa grana toda, com todos esses investidores, boa parte desse dinheiro deve ter sido desviado, e tudo leva a crer que foi desviado para outras finalidades. E agora cabe à Polícia Federal identificar esses desvios e responsabilizar e processar eventuais criminosos envolvidos. Mas vamos seguir. Mas serve de álibi para receber os recursos roubados no Brasil e sustentar as campanhas difamatórias de fake news, as redes sociais de muitos bolsonaristas, espalhados inclusive pelo mundo afora. Tudo isso, pessoal, foi agora descoberto. O Bolsomaster tem dimensões maiores do que nós imaginávamos à época da CPMI do INSS. Paulo Pimenta, líder do governo, na época cravou este nome de Bolsomaster. E nós provamos a existência. Mas nós não sabíamos que era tão grande, que era tanto dinheiro envolvido, que inclusive Eduardo Bolsonaro tinha ido para os Estados Unidos não porque estava fugindo de alguma coisa, como diz ele, da ditadura da toga, não. Ele já foi para lá para administrar o dinheiro roubado de Vorcaro. Após todos esses escândalos e vergonhas passadas ao vivo por Flávio, desmascarado ao vivo pela imprensa, o resultado é um só. Está claro ao povo brasileiro que nenhum detergente é capaz de limpar a imagem do filho de Jair Bolsonaro. Não existe detergente capaz de limpar a imagem do Flávio Bolsonaro depois desses áudios enviados. Agora, quem bebe detergente, eu acho que tem imunidade em relação ao fato. Eu acho que essa galera dificilmente vai sair da saia do Flávio, né? Galera que bebe, né? Agora, vamos ver se o resto dos brasileiros que não bebem detergente começam a acordar para isso, né? Vamos divulgar isso. E vamos dialogar, compartilhar o vídeo para que mais e mais pessoas saiam, né, do apoio de uma figura dessa. Ter tantos brasileiros em pesquisa dizendo que vão votar em Flávio Bolsonaro é um vexame para o Brasil. A Daniel Vorcaro não tem detergente capaz de limpar. A impressão que fica no povo brasileiro de que ele, de fato, está envolvido diretamente, não só ele, como toda a família Bolsonaro, no escândalo do Banco Master, que é o maior escândalo de corrupção brasileira dos últimos tempos. E não adianta você queimar chinelo, queimar pneu, para tentar desviar desse assunto. Você pode ter certeza que virá algum factoide da bolha bolsonarista nas próximas semanas para tentar desviar o assunto. Mas se você é inteligente, não caia nessa. Foque no que realmente importa, que é essa acusação muito grave de envolvimento entre o Flávio Bolsonaro, Daniel Vorcaro e o Banco Master. 134 milhões de reais é o pagamento que ele estava pedindo ao banqueiro, que pouco tempo depois foi preso. Com esse valor dava para fazer 3 filmes Ainda Estou Aqui, 5 filmes do Agente Secreto. E a produção do filme do Jair Bolsonaro não é nem um pouco glamurosa, não é nem um pouco grandiosa perto desses filmes. Então a impressão que fica é que esse dinheiro não iria só para o bolso dos atores ou dos produtores. Não é verdade? Gente, mais uma vez. Agora, a gente sabe que o Flávio, ele tem, desde a época da rachadinha, né? Imóveis comprados com dinheiro vivo e tal. A gente sabe disso. Agora, lamentavelmente, parte do público brasileiro parece ser imune a evidências, né? Isso é muito triste. Isso é muito triste. Ver o resultado dele nas pesquisas, disputando ali, eventualmente indo para um segundo turno, né? Eu espero que as pessoas comecem a acordar. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador. Se você quiser ganhar dinheiro divulgando ideias de esquerda, tem um link no comentário fixado que explica como, sem pegadinha. O Pix do canal é andretj@terra.com.br. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau.